Muitos têm medo de morrer, mas e se a morte não fosse o fim, e sim uma revelação? E se nos últimos segundos você visse o rosto de alguém que já partiu, ou caminhasse por um campo onde nunca esteve, mas sempre pertenceu? Neste vídeo, vamos revelar o que a alma realmente enxerga quando o corpo se cala, e o que a Bíblia diz, mas poucos pregam, sobre os últimos suspiros. Prepare-se. O que você está prestes a descobrir pode mudar sua visão da eternidade. No exato momento em que o fôlego se desfaz e o corpo se silencia, algo sagrado começa. Muitos relatam ver rostos conhecidos, mães, pais, filhos, irmãos, que já partiram há muito. Eles não aparecem como lembranças, mas como presenças vivas, como se viessem conduzir o espírito para outra margem. É como se o céu se abrisse apenas o suficiente para permitir uma última visita. Esse encontro não traz medo, mas uma profunda sensação de paz. A Bíblia não silencia sobre tais manifestações. Em Lucas 16:22, lemos que aconteceu morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aqui, o seio de Abraão pode ser entendido como o lugar do consolo, e os anjos como mensageiros que acompanham a alma. Mas e se, além dos anjos, Deus permitir que os nossos amados participem desse acolhimento? Afinal, o amor verdadeiro selado em Cristo transcende a morte clínica e o tempo terreno. Há testemunhos de pessoas em leitos de hospital que, momentos antes de partir, olham para o vazio e sorriem, como se vissem alguém querido chamando pelo nome. Ela está aqui, minha mãe está aqui, sussurrou uma idosa minutos antes de seu último suspiro. Não é alucinação, é revelação divina. O espírito, já desprendendo-se, começa a enxergar com os olhos da eternidade. Essas visões não são meras projeções da mente. São manifestações do mundo espiritual, onde o amor não termina no túmulo, mas se amplia em Deus. É como se, ao partir, a alma fosse amparada por aqueles que já cruzaram essa ponte invisível. A visão do além começa assim, com rostos familiares que abrem a porta da nova morada. É um último abraço antes do novo começo. E talvez, nesse instante, compreendamos que aqueles que tanto choramos aqui não estavam perdidos. Apenas foram adiante. Eles se tornaram guias no limiar da vida após a morte. A consciência se expande. A dor cede lugar à transcendência. O tempo já não importa. O reencontro, ainda que breve, é um sinal da eternidade que nos espera. Mas o que acontece depois desse reencontro sagrado? Para onde a alma é conduzida? O próximo passo é ainda mais desconcertante, uma libertação radical daquilo que, até então, nos mantinha presos aqui. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é? E sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Quando a alma começa a se desprender do corpo, algo curioso acontece. Aquilo que antes era valioso, carros, casas, contas bancárias, perde completamente o brilho. Não há mais apego. O anel herdado, a poltrona preferida, o cofre cheio, tudo se torna leve como o pó. Nesse instante, o coração começa a entender o que Jesus dizia. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6:21. Muitos que enfrentam a experiência de quase morte relatam sentir vergonha por terem dado tanto valor ao que era efêmero. É como acordar de um sonho e perceber que carregava pedras acreditando serem joias. A alma, agora livre, começa a se importar com aquilo que realmente importa. Os abraços que não deu, os perdões que não ofereceu, as orações que nunca fez. E os olhos espirituais se abrem. O desapego dos bens materiais não é apenas um efeito da morte, mas um convite à libertação.
Aquele que morre com as mãos cheias de ouro, mas o coração vazio de misericórdia, percebe, tarde demais, que sua herança foi areia. É nesse ponto que muitos choram, não pelo fim, mas pela vida que gastaram em coisas que agora não cabem na eternidade. O espírito sente o peso do que deixou de amar. Um pai, em seus últimos dias, pediu que doassem todas as suas roupas. Não vou precisar de mais nada. Só quero ir em paz. Suas palavras ecoam a sabedoria de Eclesiastes 5:15. Assim como saiu do ventre de sua mãe, no tornará, indo como veio. Nada tomará do seu trabalho. Na hora da jornada espiritual, nada é mais pesado do que a posse do que nunca foi realmente nosso. É por isso que os mais sábios aprendem a viver como se estivessem de partida. Não acumulam para si tesouros na terra, mas investem no invisível. Compaixão, oração, serviço, fé. Porque entendem que tudo que se pode segurar com as mãos não tem valor diante da luz divina que brilhará no fim. O espírito que aprende o desapego ainda em vida morre leve, como uma folha levada pelo vento de Deus. E depois de abrir mão de tudo, resta apenas uma pergunta: quem sou eu sem o que possuo? E então, algo ainda mais profundo começa a acontecer. A alma se vê de fora e o que ela enxerga muda tudo. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. Há um instante, quase sempre silencioso, em que o espírito se desprende. E então, algo estranho acontece. A pessoa se vê, não no espelho, mas de cima, como se a alma flutuasse sobre o corpo, observando médicos correndo, familiares chorando, monitores apitando. E ela pensa: sou eu, mas já não estou mais ali. Essa é a primeira visão do além. Esse fenômeno é descrito em centenas de relatos de experiência de quase morte. Alguns contam que tentaram falar, tocar, gritar, mas ninguém ouvia. Outros, com tranquilidade assustadora, apenas assistem. É nesse momento que a consciência se amplia e o mundo material começa a perder o controle. O corpo se torna uma roupa velha e o espírito começa a se reconhecer sem ele. A Bíblia traz sinais disso. Paulo fala de um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. 2 Coríntios 12:2. O próprio Paulo não conseguia distinguir entre corpo e espírito diante da transcendência. Essa separação revela que somos mais do que carne. Somos alma, essência, eternidade vestida de pó. É curioso notar que nesses relatos ninguém sente dor. Não há angústia, apenas observação. Uma sensação de paz toma conta, mesmo diante do caos. Alguns descrevem ouvir tudo com mais clareza, como se estivessem em outra frequência. E é nesse estado que muitos recebem uma revelação divina. A vida é mais frágil do que pensavam, e o tempo, um sopro. Um exemplo marcante é o de uma mulher que, após ser reanimada, disse com detalhes tudo o que os médicos fizeram. Mesmo estando inconsciente, ela viu seu corpo, ouviu orações e disse: eu sabia que não era o fim. Ali, entendeu que a morte não é apagar, mas transitar. O espírito observa, aprende e se prepara para a próxima fase da jornada espiritual. Mas se já não somos o corpo, quem somos então? O que nos define quando a carne já não responde? Essa pergunta abre a porta para outra realidade. Uma realidade onde o tempo não existe e a aparição em sonhos se torna o novo idioma da alma. Quantas vezes você já acordou com os olhos marejados, lembrando de um sonho tão real que parecia uma visita? Pessoas relatam comovidos: minha mãe veio me abraçar, meu filho disse que estava bem. Esses encontros noturnos não são apenas memória, são aparições em sonhos, uma linguagem sagrada, onde o espírito comunica o que a boca já não pode dizer. Na Bíblia, o próprio Deus usou os sonhos como portal entre os mundos. Em Mateus 2, José recebe orientações de um anjo enquanto dorme. Em Gênesis, Jacó vê uma escada que liga o céu à terra.
E quantas vezes os profetas foram despertados com visões que mudaram o rumo da história? Os sonhos são mais do que ilusões, são revelações divinas para os que têm ouvidos espirituais. É comum que nos dias ou semanas após a partida de alguém, entes queridos relatem sonhos intensos com essa pessoa. Nesses sonhos, há mensagens de conforto, de paz e muitas vezes de despedida. Ele me disse que estava bem. Ela sorria e me abraçava forte. O que parecia um delírio se torna consolo. E para muitos, essa visita é o sinal de que há vida após a morte. Esses encontros não seguem lógica. O falecido aparece em lugares simples. Um quintal, uma cozinha, um campo. O cenário é comum, mas a emoção é sagrada. Muitas vezes, há uma luz intensa ao redor, ou uma presença que não pode ser descrita. É como se o próprio céu tivesse permitido esse momento, uma ponte entre dimensões, um último recado antes da eternidade. Os que sonham com esses encontros muitas vezes mudam sua postura diante da morte, passam a acreditar com mais firmeza no mundo espiritual e sentem menos medo. Há quem diga: depois daquele sonho, eu nunca mais chorei do mesmo jeito. O guia espiritual pode não vir com asas visíveis, mas com um rosto conhecido. Alguém que já foi amor em vida e agora é farol do outro lado. Mas o que mais esses sonhos podem revelar? E se não forem apenas despedidas, mas convites à reflexão? O que esses espíritos querem nos lembrar sobre nossas próprias escolhas? A alma que escuta logo começa a ver sua vida como um filme. E é aí que a retrospectiva da vida começa. Em muitos relatos de quem esteve entre a vida e a morte, uma cena se repete: a retrospectiva da vida. Um verdadeiro filme, mas não qualquer um. É a sua história, desde o primeiro choro até o último gesto. Os momentos esquecidos voltam com nitidez. As palavras ditas, os abraços negados, as escolhas feitas, tudo se exibe diante do espírito como um espelho sem filtros. Não é julgamento no sentido humano, mas um convite à reflexão. Ali, na presença de uma luz divina, muitos dizem sentir não vergonha, mas arrependimento profundo. Não pelas quedas, mas pelas chances não aproveitadas. Pude ver o rosto de quem feri. Pude sentir o peso das lágrimas que causei. E, ao mesmo tempo, a gratidão pelas sementes de amor que plantaram flores. Na Bíblia, encontramos esse princípio em 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Essa revisão é como um juízo da alma, não para condenar, mas para despertar. Deus não mostra nossa vida para nos envergonhar, mas para nos transformar. Imagine rever sua infância e sentir o amor da sua mãe como se fosse ontem, ou ouvir uma risada que você já havia esquecido. Esse filme espiritual revela tantos erros quanto os pequenos gestos de bondade que, à época, pareceram insignificantes. E você percebe, cada ato teve um eco na eternidade. A vida nunca foi aleatória. Ela foi escrita com tintas invisíveis aos olhos. Muitos choram nesse momento, mas não de desespero. Choram porque percebem que a vida não é medida pelos anos, mas pelas marcas deixadas, e entendem que tudo o que parecia importante, a vaidade, os títulos, o orgulho, agora some, e aquilo que parecia simples, um sorriso, uma oração, um perdão, brilha com força celestial. É uma descoberta do propósito real. E então, quando a alma compreende o valor das pequenas coisas, surge algo ainda mais poderoso. Um clarão, uma presença indescritível, um portal que se abre. E o que vem depois não é escuridão. É uma luz intensa que toma tudo. Ela não vem com som, nem com voz, mas quando chega, tudo muda. Uma luz intensa, tão pura que não fere os olhos, envolve o espírito como um manto vivo. É mais que brilho.
é presença. Muitos descrevem essa luz como um abraço de paz, como se cada célula da alma reconhecesse nela o lar de onde veio. O medo se desfaz, a dor se apaga, só permanece a sensação de paz. Essa luz não é metáfora. Ela aparece em milhares de relatos de experiência de quase morte. Crianças, anciãos, ateus e crentes descrevem o mesmo fenômeno. Uma luz viva, inteligente, que comunica sem falar. E quando a alma a vê, entende que não está sozinha. Essa luz é o início da transcendência. É o limiar entre o que fomos e o que seremos para sempre. Nas Escrituras, a luz é símbolo da glória de Deus. Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. 1 João 1,5. Quando Moisés desceu do monte, seu rosto brilhava, porque estivera na presença do Altíssimo. Êxodo 34, 29. A luz da qual falamos aqui é a mesma, mas agora não apenas vista, é sentida, recebida. É o próprio toque de Deus sobre a alma. Muitos dizem que diante dessa luz, suas dúvidas desapareceram. Naquela luz, tudo fazia sentido. A dor do passado, os silêncios de Deus, as orações não respondidas, tudo encontrava sua resposta ali. É como se o coração, em um instante, compreendesse os mistérios que a mente nunca conseguiu explicar. Porque essa luz não traz palavras, ela traz revelação divina. Há quem tente voltar, mas a luz diz, sem dizer, ainda não é o tempo. E então, a pessoa retorna, transformada. Já não vive como antes, porque uma vez que se viu a verdadeira luz, nada mais satisfaz. Eu vi algo, e não sei explicar, mas sei que era real. Assim falam os que passaram por ela. E essa luz deixa uma marca, a sede pelo eterno, pelo verdadeiro, pelo céu. Mas o que existe além dessa luz? Para onde ela conduz? A alma que caminha por esse brilho não entra no vazio. Ela entra numa visão que poucos ousam descrever. Uma visão do além, onde as promessas da eternidade começam a se cumprir. Quando a alma passa pela luz e não se dissolve, mas desperta, ela começa a entender. Cada dor, cada perda, cada lágrima contada em silêncio tinha um sentido. Nada foi à toa. A descoberta do propósito da vida chega como um sussurro firme. Você foi amado, mesmo quando não sabia, guiado, mesmo quando se sentiu perdido. É nesse ponto que muitos compreendem que viver foi missão. Esse momento de revelação vem acompanhado de uma certeza serena. Deus nunca se afastou. Ele estava nas pequenas decisões, nos encontros inesperados, até mesmo nas portas que se fecharam. Cada estação, primavera ou deserto, fazia parte de um plano maior. E é ali, no limiar entre o tempo e a eternidade, que o coração entende, fui moldado para algo eterno. Na palavra, vemos isso em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa promessa ganha corpo na vida após a morte. Aquilo que aqui parecia injusto ou inútil, lá é revelado como parte de uma escultura divina. O que era dor era também aliança. O que era perda era também lapidação. É comum que pessoas que retornam de uma experiência de quase morte passem a viver de forma completamente diferente. Mudam de profissão, perdoam antigos inimigos, se voltam à oração. Agora eu sei por que estou aqui, dizem. E essa frase não nasce de livros, mas do encontro com o sagrado, com o Deus que não desperdiça nenhuma lágrima, com o Pai que escreve retas em caminhos tortuosos. Essa descoberta não traz soberba, mas humildade. A alma entende que o propósito nunca foi fama, riqueza ou status. O propósito era amar, servir, ser resposta na vida de alguém. E ao perceber isso, muitos se quebram por dentro, não de culpa, mas de arrependimento redentor. Eu poderia ter amado mais. E Deus, em sua misericórdia, responde: ainda há tempo. E se há propósito, há destino. E se tudo teve sentido,
Então existe um lugar onde esse sentido se cumpre por inteiro. A alma, sedenta por esse lugar, começa a vislumbrá-lo. Um campo, um rio, um brilho, uma visão do além. Não é uma paisagem comum. É como se os olhos da alma enxergassem pela primeira vez. Muitos relatam ver jardins que não murcham, rios que cantam, colinas banhadas por uma luz divina que não faz sombra. É uma beleza que não se compara com nada da terra. E ao vê-la, o espírito diz, sem falar, eu sempre pertenci a esse lugar. Essa é a visão do além. Há testemunhos de quem flutuou sobre campos verdejantes onde tudo parecia respirar. Árvores com folhas que sussurravam paz, pássaros que entoavam louvores sem palavras. Cada cor, cada aroma, cada som, tudo revelava que aquele lugar não era construído com barro, mas com glória. Era o paraíso prometido, o lar antes do exílio, a morada dos que perseveram até o fim. As Escrituras descrevem esse lugar. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21:4. João viu uma nova Jerusalém descendo do céu, adornada como noiva para o seu esposo. Um lugar onde não há noite, pois o Cordeiro é a lâmpada. Esse é o destino final dos que creram, amaram e esperaram, mesmo sem ver. Pessoas que passaram por experiência de quase morte afirmam, eu vi o céu, e mesmo que não consigam descrevê-lo por completo, há um brilho nos olhos que nunca mais se apaga. Não porque sobreviveram, mas porque provaram da eternidade, e ali entenderam que esta vida é só o começo. Que há mais, muito mais, e que o Espírito sabe disso, mesmo quando a carne esquece. Essa visão, muitas vezes, é acompanhada de presença angelical. Seres que não precisam de asas para brilhar, que sorriem sem rosto e abraçam sem braços. Eles não falam, mas a alma entende. Estão ali para guiar, para acolher, para anunciar. Você está em casa. E mesmo que a pessoa volte à vida, jamais será a mesma. Porque uma vez que se vê o céu, tudo aqui se torna passagem. Mas e o dono desse lugar? E o criador dessa beleza? Ver o céu é uma coisa, mas ser tocado por aquele que o sustenta com sua glória é o próximo passo. Um passo onde a alma se prostra, onde não há mais perguntas, apenas o encontro com Deus. Ele não vem com trovões, nem com o peso que a mente imagina. O encontro com Deus é como uma brisa que entra onde não há janelas, um silêncio que fala, uma presença que ocupa tudo, sem empurrar nada. A alma, ao vê-lo, não grita, não corre, apenas se rende, porque ali todo desejo cessa, todo medo morre, toda pergunta se cala, e nasce uma única certeza: eu fui feito para este momento. É mais que luz, é mais que paz, é um amor que atravessa o espírito e faz o tempo desaparecer. Ele me conhecia. Assim dizem os que chegaram perto, sabia tudo sobre mim, e mesmo assim me amou. É como se o coração, mesmo com cicatrizes, fosse acolhido sem julgamento. Como se a retrospectiva da vida ganhasse agora um final, não de culpa, mas de redenção. As Escrituras estão cheias de visões assim. Isaías diz, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei. Isaías 6:5. João, em Apocalipse, caiu como morto quando viu o Cristo glorificado. Mas em ambos os casos, Deus não os destruiu. Tocou-os, restaurou-os e os enviou. O encontro com Deus não paralisa, ele transforma, ele envia. Muitos relatam que, diante dessa presença, entenderam o que é eternidade, um lugar onde não se conta tempo porque não há fim, onde não se pesa mérito, porque tudo é graça. Ali, a alma compreende que sempre esteve sendo conduzida, mesmo nos dias em que se sentiu perdida. O guia espiritual era o próprio Deus, disfarçado nas dores, nos encontros, nas esperas. Não há trono visível,
Não há coroa humana, mas há a majestade, a santidade. Há um amor que queima sem destruir, que revela sem humilhar, que acolhe sem condições. Muitos dizem, eu queria ficar, mas ele me diz que ainda não era a hora. E retornam. Mas o espírito volta marcado, porque uma vez que se olha nos olhos do Criador, tudo muda, para sempre. Este é o destino de cada alma que crê. Encontrar-se com Deus não é apenas um fim, é o cumprimento de tudo o que fomos criados para ser. É onde o medo se desfaz, a fé se concretiza e o amor alcança sua forma mais pura. Ali, diante do Eterno, a alma repousa. Não há mais dor nem dúvida, apenas plenitude e a certeza de que o céu não é um lugar, é uma presença, é Ele. Você não assistiu a este vídeo por acaso. Talvez Deus esteja respondendo uma oração que você nem ousou dizer em voz alta. Agora que conhece o que a alma vê ao partir, pergunte-se, e se hoje fosse o meu último dia? Estou pronto? Não ignore esse chamado. Viva como quem já viu o céu. Aplique o que ouviu. Ame mais. Perdoe mais. Ore com o coração. E se esse conteúdo tocou sua alma, inscreva-se no canal. Ative as notificações e continue recebendo mensagens que alimentam o espírito. Se tudo o que vimos hoje sobre a morte te tocou, espere até descobrir o segredo escondido no sofrimento de Jó. Um mistério que pode transformar sua dor em revelação.